Queridos, hoje eu vim aqui mais uma vez resolver a nossa lista de revisão para a segunda prova desse segundo trimestre. Então vamos lá com calma que a gente vai entender tudo junto. Nessa avaliação, a gente vai estudar o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 12. O capítulo 9 fala de trabalho e energia, o capítulo 10 de impulso e quantidade de movimento e o capítulo 12, que é o que a gente estudou mais recentemente, fala de gravitação universal. Eu sempre indico para vocês que antes de fazer exercícios e tudo mais, sempre tenham uma folhinha assim com as fórmulas. Fica muito mais fácil da gente conseguir encaixar elas durante o nosso exercício. Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala o seguinte: a possibilidade de diminuir o módulo da força que atua sobre um objeto até ele parar, aumentando-se o tempo de atuação da força, tem muitas aplicações práticas, como, por exemplo, o uso de airbags em automóveis ou, nas competições de salto em altura, o uso de colchão para parar a queda dos atletas. O airbag a gente comentou na nossa aula, vocês fizeram uma pesquisa, e é justamente o que está falando aqui. Aquela almofada que infla quando uma pessoa vai bater lá no volante, qual é o papel dela? É aumentar o tempo de contato da pessoa com a superfície, para assim diminuir a força que está agindo sobre a pessoa. E assim aqui também o texto está falando que acontece com aqueles colchões quando uma pessoa está fazendo um salto, aquele esporte que eu sempre esqueço o nome, mas isso também acontece com os bombeiros, eles colocam aquele colchão quando alguém precisa pular de um prédio ou algo do tipo. Porque como a superfície é maleável, é um colchão, uma almofada, o objeto fica em maior tempo de contato com aquela superfície, então a força que age sobre ela diminui. Vamos lá. Parará, parará. Um atleta cai sobre um colchão de ar, recebendo um impulso de 600 newtons por segundo. Vamos destacar aqui que isso é uma coisa importante. Impulso de 600 newtons por segundo. Qual é a força média, o que a questão está pedindo é a força, que atua sobre esse atleta e qual é a variação da quantidade de movimento do atleta, respectivamente, nas situações. E, que eu acho que queria simbolizar se ele para 0,5 segundos após o impacto inicial, e 2, se ele para após 0,1 segundos após o impacto inicial. Vamos anotar aqui primeiro os dados. Aqui a questão nos disse que o impulso que ele sofre é de 600 newtons por segundo. A questão quer saber qual é a força que está agindo sobre esse atleta. E ela quer saber essa força em duas situações. Vou botar aqui primeiro. A primeira situação é quando ele para após 0,5 segundos, ou seja, quando a força age por 0,5 segundos. E a segunda situação é quando a força age por 0,1 segundos. Lembrando que isso aqui é o tempo que a força vai ficar agindo sobre o atleta. Então, vamos lá calcular. Aqui, ó, lembrando, ele pergunta qual é a força e qual é a variação da quantidade de movimento. Aí você vai pensar assim, poxa, a quantidade de movimento a gente sabe que é massa vezes a velocidade. Mas aqui eu não tenho a massa e não tenho a velocidade. Como eu vou saber qual é a variação da quantidade de movimento, né? Lembrando que a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Queridos, a nossa formulinha que a gente usou demais, que é essa aqui, o teorema do impulso. Lembra que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento? Então, aqui, ó, se a questão diz que o impulso foi 600 newtons por segundo, quer dizer, então, que a variação da quantidade de movimento também foi 600 newtons por segundo. Então, essa segunda partezinha aqui, qual é a variação da quantidade de movimento, a gente já descobriu. Agora só falta saber qual foi a força que agiu nas duas situações. Vamos lá. Na primeira situação, vamos ver qual força agiu sobre essa atleta. A gente sabe que, ó, a relação entre força e tempo é justamente o impulso. Ó. Impulso é força vezes o tempo. Eu sei qual é o valor do impulso,
Eu tenho a variação de tempo, né, o intervalo de tempo, e quero descobrir a força. Então, o que eu vou usar? Impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Qual é o impulso? 600 newtons por segundo. Qual é a força? É o que eu quero saber. Na primeira situação, o meu intervalo de tempo é meio segundo. Então, vamos lá. Nesse caso, a força vai ser igual a 600 dividido por meio. Isso aqui, queridos, vai ser 1.800, 1.800 não, perdão, 1.200. 1.200 newtons. Então, vamos lá. Quando a força está agindo sobre esse objeto por meio segundo, a força que vai agir sobre o atleta é de 1.200 newtons. Vamos lá para a segunda situação. Vamos usar a mesma formulinha, né? A mesma parada. Impulso é força vezes o tempo. A gente sabe que o impulso é o mesmo nas duas situações, só o que muda é o tempo de contato lá no colchão. Então, vamos ver o tempo que ela leva até parar, né? Na verdade. Então, a gente vai ver aqui que nessa segunda situação, o tempo que ela leva até parar é 0,1 segundo. Vamos ver qual força agiu sobre ela. Isso aqui vai ser 600 dividido por 0,1. Isso aqui vai ser igual a 6.000 newtons. Gente, olha a diferença. Lembra que a gente falou que a função do colchão e da almofada é justamente aumentar o tempo de contato? Quanto maior o tempo de contato, menor a força. Isso aqui é uma diferença brutal, né? De 1.200 newtons para 6.000 newtons. Então, aqui, ó, a variação da quantidade de movimento é 600 newtons por segundo. A força média na primeira situação é 1.200 newtons e a força na segunda situação é 6.000 newtons. Aqui, ó, vamos lá. A letra D, né, que é a correta, força 1.200 newton, variação da quantidade de movimento 600 newton, força igual a 6.000 newton, variação da quantidade de movimento 600 newtons por segundo. Então, a nossa letrinha correta é a letra D. Vamos para o número 2. Em uma aula do curso de Logística Aeroportuária, o professor propõe aos alunos que determinem a quantidade de movimento da aeronave tipo 737-800 em voo de cruzeiro, considerando condições ideais. Para isso, ele apresenta valores aproximados fornecidos pelos fabricantes. Informações: a massa máxima de decolagem da aeronave, 79.000 kg, e velocidade média do cruzeiro, 720 km por hora. Então, vamos lá. A gente sabe que a massa é 79.000 kg e que a velocidade média é 720 km por hora. Com base nos dados apresentados no quadro, o resultado aproximado esperado é em quilograma por metro por segundo, quilograma metro por segundo, não é por, vamos ver. Aqui ele quer saber a quantidade de movimento. Vamos lembrar que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Queridos, essa questão é só agora aplicar matemática. A gente sabe que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Deixa eu botar aqui simbolizando que é uma grandeza vetorial. Aqui a gente tem massa, aqui a gente tem velocidade. É só substituir. Mas aí que vem uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Aqui, ó, olha a unidade de medida. É quilograma metro por segundo. Aqui minha massa está em quilograma, ok, mas a velocidade está em quilômetro por hora. Então, eu tenho que passar isso para metro por segundo. Como que a gente faz isso? Já estamos carecas de saber. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Isso aqui, pessoal, são 200 metros por segundo. Show! Agora eu tenho a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo, é só substituir. Aqui eu vou ter que a quantidade de movimento
vão ser 79.000 quilogramas vezes 200 metros por segundo. Vamos lá. 79 vezes 2 é 158. Aí agora é só eu colocar os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui todas as respostas estão em notação científica. Lembra que notação científica a gente anda com a vírgula até deixar um número que esteja entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Vamos lá. Aqui minha quantidade de movimento vai ser... Vou mandar com essa vírgula até chegar em um número que esteja entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. 1,58, né? Ele está entre 1 e 10. 1,58 vezes 10 elevado à quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1,58 vezes 10 à sétima quilograma metro por segundo. Aqui, queridos, acho que foi arredondado, né? O que chega mais perto é a letra A. 1,6 vezes 10 elevado a 7. 1,58 para 1,6 é bem pertinho. Então, a nossa opção correta é a letra A. Vamos lá, queridos. Questão 3. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante, que atua em um objeto de massa m em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Calcule o trabalho em joules realizado por essa força. Vamos lá, gente. Quando a gente tem uma força que é variável, eu não posso usar a nossa formulazinha conhecida de trabalho. A gente sabe que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Mas isso é para uma força constante. Aqui, como a gente tem uma força que varia, é só a gente calcular a área desse gráfico. Aqui nessa questão ainda tem um ponto a mais para a gente prestar atenção, que é o seguinte, vamos lembrar que essa figura aqui, quando está acima do eixo, quando eu calculo essa área aqui, é um trabalho positivo. Quando eu calculo a área dessa figura que está abaixo do eixo, aqui eu vou ter um trabalho negativo. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. O meu trabalho resultante, né, vai ser o trabalho positivo mais o trabalho negativo. Agora, vamos lá. Calcular a área desse gráfico. Vamos lá. Vamos fazer desse primeirinho. Deixa eu botar aqui. 1 e 2. 1. Qual vai ser a área? Isso aqui é um triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aqui a base vai ser 8 metros, né? Ó, tá em metro e a força tá em newton, então eu tô na meu sistema internacional de medidas para descobrir trabalho em joule. Quem é a altura? 2. Beleza, dividido por 2. Corta, corta. Isso aqui vai dar 8 joules. Beleza. Agora, vamos fazer a área dessa segunda parte aqui. Lembrando que esse trabalho vai ser um trabalho negativo. Também tem um triângulo aqui, que é a área base vezes altura, dividido por 2. Aqui, quem vai ser a minha base? Eu vou olhar a base como essa partezinha aqui, melhor. A base, ó, é menos 1. Menos 1 vezes, qual é a altura? Aqui, de 8 até 12, é 4. 4 dividido por 2. Isso aqui eu tenho 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes menos 1, menos 2 joules. Então, ó, quem é meu trabalho? Vou botar aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Meu trabalho resultante, né, que é o trabalho mesmo, o trabalho que esse corpo aqui realizou, vai ser o trabalho positivo mais o trabalho negativo, que é menos 2. Isso aqui vai dar 6 joules. Esse foi o trabalho realizado pelo corpo nesse deslocamento. Queridos, vamos lá. Número 4. Um skatista brinca numa rampa de skate conhecida como halfpipe. Essa pista tem como corte transversal uma semicircunferência de raio 3 metros, conforme mostra a figura.
o atleta, saindo do extremo A da pista com velocidade de 4 metros por segundo, atinge o ponto B de altura máxima h, desconsiderando a ação de forças dissipativas e adotando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor de h em metros é d. Vamos lá, queridos. Para essa situação ficar mais fácil, não. Primeiro eu vou falar outra coisa. Aqui nessa situação, a gente está lidando com conservação de energia. Esse carinha, o skatista, ele está saindo daqui com uma certa quantidade de energia, ele atravessa toda essa pista e ele consegue chegar aqui nesse ponto mais alto. É claro, se tem velocidade, se tem altura, a gente está lidando com energia cinética e energia potencial, quase esqueci o nome. Então, vamos lá. Aqui a gente está numa situação que a gente está desconsiderando a ação de forças dissipativas. Então, a gente sabe que a energia mecânica se conserva. A energia mecânica que ele tem aqui é igual à energia mecânica que ele tem que ter aqui. Ou seja, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Uma coisa aqui nessa questão, para deixar ela um pouco mais fácil, que a gente pode fazer de diferente, é que geralmente, quando a gente vai considerar a altura na energia potencial, a gente calcula ela aqui do que a gente considera o nosso chão, né? Vai ver essa altura aqui. Mas nessa situação fica mais fácil, se a gente considerar que o nosso ponto zero vai ser aqui, onde se inicia a altura que a gente quer descobrir. Então, vamos considerar que aqui é o nosso ponto zero. Vamos lá. A energia mecânica é energia cinética em A, mais energia potencial em A. Energia mecânica em B é energia cinética em B, mais energia potencial em B. Vamos lá. Aqui no ponto A, esse carinha, o skatista, ele está iniciando já com uma certa velocidade, uma velocidade de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tem energia cinética. Show! Mas olha só, ele está iniciando o seu movimento do lugar que eu indiquei como ponto zero. Se ele não tem altura, se ele está aqui na minha origem, ele não tem altura, ele não tem energia potencial gravitacional. Então, minha energia potencial gravitacional vai ser zero. Show! Quando ele chega aqui nesse ponto B, quando ele chega na altura máxima, é porque ele não tem mais velocidade. Lembra que na altura máxima a velocidade dos corpos é zero, porque lá eles começam a descer, eles alteram o sentido do seu movimento. Então, aqui no ponto B, ele não tem mais energia cinética. A energia cinética dele é zero. Então, o que eu vou ter? Que energia cinética que ele tinha no ponto A, toda essa energia cinética que ele tinha se transformou em energia potencial lá no ponto B. Agora, vamos substituir os valores, tá? Energia cinética é massa vezes velocidade que ele tinha no ponto A ao quadrado dividido por 2. Agora, energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura. Quem vai ser a minha altura? A minha altura vai ser a altura em relação à minha origem, né? A altura em relação ao ponto zero. Aqui, no caso, a altura que ele vai ter da origem até o ponto B é justamente a altura Hzinho que eu quero descobrir. Então, agora é só resolver isso aqui que eu vou descobrir minha altura H. Eu tenho massa dos dois lados multiplicando, então eu posso cortar. Eu vou ter que a velocidade em A ao quadrado dividido por 2 é igual a gravidade vezes a altura. Quem é a velocidade em A? 4. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16 dividido por 2, 8. Então, aqui eu tenho que 8 é igual a quem é a gravidade? 10. Quem é a altura? H, é o que eu quero descobrir. Aqui agora eu sei que H vai ser igual a 8 dividido por 10. Então, eu sei que a altura vão ser 0,8 metros. Então, essa alturinha aqui que ele atingiu foi, claro, né, toda essa altura aqui, mais o 0,8. Então, qual é a alternativa correta? A letra A.
Queridos, existe outro jeito de resolver essa continha. Se a gente for considerar da nossa forma normal, né, geralmente a gente colocaria esse chão aqui, né, como eu falei no início. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente for olhar, então, para esse ponto A, esse corpo vai ter uma altura e ele vai ter uma energia potencial. Então, ele vai ter uma certa altura H, que vai ser o quê? O raio dessa circunferência. Então, aqui no ponto A, quando a gente coloca a origem aqui, ele só tem energia cinética. Quando a gente coloca a nossa origem aqui, ele vai ter energia cinética e energia potencial, porque ele vai ter uma altura em relação ao solo. Se vocês fizerem a continha considerando a origem aqui, no final vai dar no mesmo. Então, se vocês quiserem testar, fazer diferente, vocês depois me mandem, tirem dúvidas que vocês vão ver que vai dar o 0,8 também, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Nessa questão 5, analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. Primeiro, a velocidade do planeta é maior no periélio. Essa alternativa é verdadeira. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas periélio é o ponto mais próximo do Sol. Lembra que, segundo a primeira lei de Kepler, as órbitas que os planetas realizam ao redor do Sol são... Eu esqueci o nome dessa figura, meu Deus. Elas não são órbitas circulares, elas são órbitas elípticas. Lembrei do nome. A elipse, ela tem dois focos. Em um desses focos está o Sol e o planeta fica aqui orbitando ao redor do Sol. No ponto que ele está mais perto do Sol é o que a gente chama de periélio. No que ele está mais afastado é o que a gente chama de afélio. Quando esse corpo passa aqui no periélio, ele tem um aumento na sua velocidade, porque ele está ali passando mais próximo do Sol. E aqui no afélio, ele vai ter uma diminuição da sua velocidade, porque ele está mais afastado do Sol. Então, aqui, ó, a velocidade de um planeta é maior no periélio? Verdade. Show. 2. Os planetas movem-se em órbitas circulares e estão do Sol no centro dessa órbita. Falso. Eu acabei de falar com vocês que, na verdade, a órbita é elíptica. Não é tão achatado assim, mas é uma órbita elíptica. 3. O período orbital de um planeta aumenta com o raio de sua órbita. Aí você já fala assim, meu Deus, período orbital, que isso? Lembram lá daquela terceira lei de Kepler, que diz que, deixa eu usar aqui minha folhinha, que diz que T ao quadrado, que é o período orbital, né, o tempo que um corpo leva para dar uma volta completa ao redor de outro, dividido pelo raio, é o raio dessa órbita, né? Gente, é o raio da órbita. Vai ser sempre constante. Então, o que acontece? Esse número aqui, ele tem que ser sempre igual. Então, se eu aumento o período, eu automaticamente aumento esse raio da órbita. Só para explicar melhor esse raio da órbita, é porque aqui eu vou ter um corpinho e eu tenho um outro corpo aqui orbitando ele. Está aqui dando sua volta. Esse raio da órbita seria essa distânciazinha aqui entre ele e o planeta. Quanto maior essa distância, maior o período. Quanto maior o período, maior essa distância, maior esse raio da órbita. Então, essa afirmativa 3, ela está correta. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. Verdadeiro. Afirmação 4. Os planetas movem-se em órbitas elípticas e estão do Sol em um dos focos. Verdadeiro. Falei com isso com vocês ainda agora. Quinta afirmação. A velocidade de um planeta é maior no afélio. Não. Quanto mais afastado do Sol, menor é a velocidade do planeta. Show. Então, quais são as afirmações corretas? A número 1, a número 3 e a número 4. Vamos ver nossas opções. Aqui diz 1, 2 e 3, não. 2, 3 e 4, não. 1, 3 e 4, sim. Letra C é a afirmação correta, é a letra correta.
vamos lá, queridos, eu vou agora fazer o nosso vídeo parte 2, que é da questão 6 em diante. Então, se vocês viram até aqui, meus parabéns, assistiram com calma, vão vendo as questões, vão lendo o enunciado calmamente. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, você, professor, achei que não consegui entender com sua explicação do vídeo, eu quero que você me explique de novo, sem problema nenhum, é só vocês me mandarem mensagem. Seja no grupo, seja no WhatsApp, seja por e-mail. Estou à disposição de vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau.